Globo News tenta te enganar, tenta te iludir, faz torcida travestida de análise, faz sobre a reunião do Marco Rubio com Mauro Vieira, faz o pior possível no que se pode chamar de jornalismo, e eu vou mostrar para vocês agora como é que a realidade se impõe sobre as narrativas mentirosas da Globo News. Então vem comigo, ativa o sininho, dá o like, se inscreve, comenta, eu respondo todo mundo que comentar, compartilha e vamos junto. É rapidinho o vídeo de hoje e vocês só precisam ver a realidade se impondo sobre a Globo News, sobre Andréa Sadi. Ainda os gestos do Trump, queria trazer esses bastidores aqui que eu apurei nesses últimos dias, eles estão esvaziando essa tentativa, dessa narrativa que os bolsonaristas querem impor de que é tudo uma armadilha. Olha só, o Trump, ele vai encontrar o Lula e ele vai submeter Lula a uma humilhação, como ele fez, por exemplo, com o presidente da África do Sul, lá na Casa Branca. Ele já conversou com o Lula, não teve nada disso, e como o próprio Lins lembrou aqui, ontem fez uma menção, não citando diretamente, mas ao Brasil, na conversa com o Milei, já falou de forma pública, nós vimos quando ele fala da química. Então, ele vai dando elementos para esvaziar essa tentativa, dessa narrativa de que o Trump está jogando, continua blefando e continua do nosso lado. Acho que está ficando cada vez mais claro que o Trump está escolhendo, como um homem de negócios sentado na Casa Branca, o lado dos negócios, do business, do comércio. Então, assim, ele também não tem ideologia com quem na hora de negociar quando se trata de olhar para o seu público interno. Se o americano está pagando mais caro para comer carne, ele vai resolver. Então, eu estou falando... Vai resolver significa que ele vai recuar no tarifaço. A gente está no dia 16, né, que foi o dia da reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira. Isso aqui, foi no dia 15 de outubro. Então, ela está dizendo que o Trump vai resolver. Por resolver, ela está dizendo vai recuar no tarifaço porque o Trump é um homem de negócio e que não vai prejudicar o próprio povo e coloca o business acima da ideologia. Isso que ela está dizendo. Estou trazendo isso porque, conversando com integrantes da nossa diplomacia e também fontes ligadas ao bolsonarismo, eles me dizem que a diplomacia americana foi avisada de que é preciso resolver, fix it, é o lema lá, resolvam essa... É difícil não usar resolvam, né? Ou seja, tirem as tarifas. O resolvam dela é o tirem as tarifas. Uma palavra pueril, né? Mas assim, resolva esse BO. Esse BO. Boa, obrigada, Flávio. Eu só consigo pensar em outras coisas aqui. Mas estou ao vivo, ainda bem que eu penso antes de falar. Porque é muito... Todo esse trecho está mostrando que você não pensa antes de falar. É como se o governo brasileiro tivesse que resolver o que o Jardim de Infância armou com prejuízos para o bolso dos... O Jardim de Infância... olha só, o Jardim de Infância pode ter armado, mas quem tomou a execução, quem executou, foi o governo americano. Então, se o Jardim de Infância arrumou alguma coisa, o governo americano faz parte do Jardim de Infância. Vamos lá. Adultos. Então, assim, simplesmente isso que a gente está vendo. O governo americano tinha um relatório, tinha informações de que essas articulações feitas pela dupla lá nos Estados Unidos, ela resultaria do ponto de vista político em Eduardo Bolsonaro, sucessor de Bolsonaro na direita, ou seja, o Trump estava enxergando ali um aliado, né, aqui no Brasil, olha só, o bolsonarismo vai conseguir colher esses louros, que isso iria desgastar a imagem do presidente Lula e enfraquecer o Supremo. E nada disso aconteceu. Então, e aí, no meio do caminho, teve o lobby dos empresários, que aí, como eu sempre digo aqui, para mim, é o ponto principal dessa virada de chave. Mas é isso, é como se, Joel, agora o Trump... Ou seja, os adultos, né, dos Estados Unidos, adultos, vão resolver o que o Jardim de Infância, Eduardo e Paulo fizeram tudo isso sozinho, tá? Trouxeram as tarifas sozinhos pra gente. Porque eles são jardim de infância, eles estão fazendo baguncinha. Vamos ver se o que ela disse aqui se concretizou, né? Se o Trump é o homem do business mesmo, que afasta a ideologia e resolve nos termos do que a Andréa Sadi entende como resolver. Vamos ver aqui então. Isso aqui agora, esse repórter está dizendo
o que foi decidido na reunião. Ou seja, ele vai dizer se foi resolvido pelos adultos do jeito que a Andréia disse que seria resolvido. Vou voltar aqui que está muito baixo. O Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva. Ué, Andréia, os adultos? E os adultos, Andréia? Os adultos não desfizeram a bagunça do jardim de infância? O Trump não é homem do business? Não ficou afastado a ideologia? Não resolveu nada? Ele não recuou nas tarifas? O homem do business não recuou nas tarifas? O que aconteceu, Andréa Sadi? O que aconteceu, Globo News? O que aconteceu? O maior grupo de mídia do país me disse que os adultos iriam resolver a bagunça do Eduardo e do Paulo. Cadê a bagunça resolvida? É uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. O Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. O Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões. Ou seja, eu deixei voltar. Mas enfim, vocês viram. Eu vou agradecer ao doutor André Marcília postou esse trecho, mas esse trecho aqui, eu tenho que deixar registrado, foi cortado e postado pela Jaqueline Loyola do Twitter. Jaqueline. Essa pessoa aqui, tá? Eu tenho que deixar registrado que foi ela. Ela cortou, tá lá o nome dela. O material é dela, o mérito é dela. Então, eu não vou deixar para lá, tá? E aqui ela também dá ela mostra uma declaração, acabou de postar, declaração conjunta dos Estados Unidos e do Brasil. Tiveram conversas positivas sobre comércio e questões bilaterais, concordaram em colaborar, conduzir diversas frentes no futuro próximo, etc. Mas veja que aqui não fala nada deles terem de recuo de tarifa, de recuo na Magnitsky, nada disso. Então a Jaqueline é uma pessoa que está sempre antenada, está sempre junto, então agradeço a ela. E é isso. É isso, irmão. A Globo te enganou, de novo. Vou ficando por aqui, peço para você curtir, compartilhar, comentar e até a próxima.